Cumprimentar a Senhora Ministra, Senhoras Secretárias de Estado, cumprimentar também as Senhoras e os Senhores Deputados. Senhora Ministra, de realçar naturalmente o balanço que fez destes 2 anos de mandato, mas confesso que esperava também que tivesse abordado outras questões que considero graves e preocupantes no sistema da Justiça. Em primeiro lugar, Senhora Ministra, e permita-me, dado esta ser, presumo, uma oportunidade que a Senhora Ministra tem nesta audição regimental de esclarecer o país relativamente às declarações proferidas acerca da não renovação do mandato da Senhora Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal. A verdade é que parece-me que é este momento que a Senhora Ministra tem a oportunidade de esclarecer o país, porque, caso contrário, vai nos fazer induzir de que essa será efetivamente a vontade do Governo. E então, fazendo aqui um enquadramento relativamente a esta questão, no passado dia 9 de janeiro, a Senhora Ministra deu a entender que o Governo não vai renovar o mandato da Senhora Procuradora-Geral da República, referindo que esta seria uma decorrência da lei. Dizia a Senhora Ministra também, e secundado também pelo Sr. Primeiro-Ministro, a quando do debate quinzenal em que o líder do Partido Social Democrata teve a oportunidade também de questionar acerca deste assunto, que esta seria uma opinião jurídica pessoal da Senhora Ministra. Mas a verdade é que a Constituição prevê um mandato longo e um mandato único. E a Senhora Ministra disse efetivamente que na perspectiva da análise jurídica que fazia, há um mandato longo e um mandato único. Importa também, Senhora Ministra, dizer que nos termos do disposto número 3 do artigo 220 da Constituição, e passo a citar, o mandato do Procurador-Geral da República tem a duração de 6 anos, sem prejuízo do disposto na alínea M do artigo 133, sendo que a alínea M do artigo 133 prevê que compete ao Presidente da República, relativamente a outros órgãos, nomear e exonerar, sob proposta do Governo, quer o Presidente do Tribunal de Contas, quer também o Procurador-Geral da República. Ou seja, Senhora Ministra, o mandato do Procurador-Geral da República tem a duração de 6 anos, sem prejuízo da sua exoneração a todo o tempo pelo Sr. Presidente da República, sob proposta do Governo. Aliás, esta posição jurídica, esta interpretação jurídica é feita também por constitucionalistas, professor Gomes Canutilho e Vital Moreira, relativamente e em anotação à Constituição da República Portuguesa, e quanto mais não for, acresce também aqui um argumento absolutamente decisivo e importante que importa realçar, e que se prende com o Acordo de Revisão Constitucional de 1997, assinado entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, relativamente às reformas em matéria da Justiça. E nesse mesmo acordo é dito, senhoras e senhores deputados, e passo a citar, acordam ainda na definição dos mandatos dos altos cargos de juiz do Tribunal Constitucional, 9 anos não renováveis, do Procurador-Geral da República, 6 anos sem limite de renovação e do Presidente do Tribunal de Contas, 4 anos sem limite de renovação. Senhora Ministra, assim e concluindo, o mandato do Procurador-Geral da República tem a duração de 6 anos, é renovável sem limite de renovações e sem prejuízo, naturalmente, daquilo que já referi, da sua exoneração a todo o tempo do Sr. Presidente da República, sob proposta do Governo. Portanto, aquilo que me parece importante neste momento que a Senhora Ministra faça é, efetivamente, dizer se se escondeu ou não atrás de um argumento jurídico que não existe para, no fundo, manifestar aquela que é a vontade do Governo relativamente à renovação da Senhora Procuradora-Geral da República e, naturalmente, que nos parece que aquilo que pode trazer, efetivamente, a acalmia relativamente a este assunto é a Senhora Ministra vir dizer, efetivamente, que se enganou e esclarecer
e fazer o esclarecimento devido ao país. Depois, um segundo assunto, Sra. Ministra, prende-se com o Pacto da Justiça. O Pacto da Justiça assenta num consenso inédito, num consenso único entre os agentes do sistema da Justiça sobre temas extremamente relevantes para a Justiça e que assentam e que incidem sobre 4 áreas importantíssimas, designadamente a organização judiciária, a justiça económica, o acesso ao direito e a criminalidade económica. E na sequência, portanto, do desafio que foi lançado pelo Sr. Presidente da República, os agentes do sistema de justiça estabeleceram então entre si acordos ou pactos sobre temas relevantes da justiça, quer a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, o Sindicato dos Funcionários Judiciais, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, responderam ativamente e trabalharam para que este consenso se concretizasse. E alcançaram efetivamente este consenso no passado dia 12 de janeiro, a que apelidaram de acordos para o sistema da Justiça. Aquilo que lhe pergunto, Sra. Ministra, e sabendo que este Pacto da Justiça assenta em 4 áreas e propõe um conjunto de medidas concretas, cerca de 89 medidas. Aquilo que lhe pergunto é como é que o Governo encara estas medidas que estão propostas nestes acordos e se efetivamente o Governo já reuniu com os subscritores deste documento e o que é que lhe foi dito. Gostava que pudesse avançar um pouco mais acerca deste consenso inédito importantíssimo para o sistema de justiça. Depois, Sra. Ministra, entrando aqui numa terceira questão, numa terceira matéria relevantíssima também e que, infelizmente, também não foi abordada pela Sra. Ministra na intervenção inicial que fez e que se prende começando pelos estatutos dos magistrados judiciais e pelos estatutos dos magistrados do Ministério Público. A Sra. Ministra disse publicamente, por mais do que uma vez, de que era expectativa do Governo de que os novos estatutos dos magistrados pudessem entrar em vigor em janeiro de 2018. As negociações estatutárias com os senhores juízes terminaram em finais de junho, início de julho, e foi até chegaram a fazer até um pré-aviso de uma greve para outubro. Acabou essa greve por ser desconvocada, fruto também de uma grande abertura dos grupos parlamentares para discutir integralmente este estatuto e desde então que este Parlamento aguarda ansiosamente pela entrada da proposta de lei da revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais, o que não aconteceu até ao momento. Sabemos também que as negociações com os magistrados do Ministério Público prolongaram-se um pouco mais e a verdade também é que até ao momento não deu também entrada nesta Assembleia da República a proposta de lei da revisão dos estatutos dos magistrados do Ministério Público. Sra. Ministra andou a prometer aos senhores juízes, andou a prometer aos senhores magistrados do Ministério Público que teriam um estatuto em vigor em janeiro de 2018, mas o facto é que já estamos em fevereiro de 2018 e ainda nada foi sequer aprovado em Conselho de Ministros. A Sra. Ministra também na sua intervenção inicial também não teve a oportunidade ou não quis abordar este assunto e eu gostava que nos pudesse dizer para quando é que teremos estas propostas de lei aqui na Assembleia da República. Depois, continuando nos estatutos, Sra. Ministra, os funcionários judiciais, a Sra. Ministra também disse publicamente que era expectativa do Governo que o novo Estatuto dos Funcionários Judiciais pudesse entrar em vigor também em janeiro de 2018, mas à semelhança do que aconteceu com os magistrados judiciais e com os magistrados do Ministério Público, tal não aconteceu. Sabemos até que as negociações com os oficiais de justiça se encontram neste momento suspensas e que só em 28 de fevereiro será apresentada uma nova proposta aos sindicatos por parte do Ministério da Justiça, qual é também o ponto de situação em relação a este processo e quando é que o Governo pretende aprovar este estatuto. Ainda quanto a estatutos, revisão dos estatutos das carreiras, dos registros e notariado. Bem,
Na Lei de Orçamento do Estado de 2016 estava previsto que este processo deveria iniciar-se até ao final de 2016. No final de 2016, os sindicatos do setor transmitem-nos que o processo negocial não tinha sequer iniciado. Não obstante, no Orçamento de Estado para 2017, previa-se que o procedimento negocial terminaria em 2017. Na verdade é que, porém, o processo não se conclui em 2017. No Orçamento de Estado para 2018, previa-se que a revisão destes estatutos deveria estar concluída e publicada em Diário da República até ao final do mês de 2018. Mas sucede, porém, também que até ao momento nada foi sequer aprovado em Conselho de Ministros a este respeito e, portanto, continuamos ainda por concluir esta matéria. Senhora Ministra, confirma que é assim? Quais são as razões para que este processo se arraste também há mais de 2 anos sem que ainda se tenha concluído e o que é que tem impedido efetivamente esta conclusão? E ainda quanto a estatutos, falo do pessoal da Polícia Judiciária. Esta é uma matéria relativamente à qual a Senhora Ministra disse aqui há quase 2 anos e, portanto, durante o seu mandato, que a matéria iria ser trabalhada em 2017 para que em 2018 tivéssemos uma proposta legislativa. Não temos. Qual é o ponto da situação? Em que estado se encontra a elaboração do Estatuto do Pessoal da Polícia Judiciária nas suas diversas categorias e para quando se prevê também a respectiva publicação? Pergunto-lhe ainda a este propósito se está a ser considerada neste âmbito a proposta feita pelo Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária da indexação das remunerações dos investigadores aos magistrados judiciais e do Ministério Público em face da saída de inspectores para a magistratura. Não sei se já estarei a terminar o meu tempo. Bem, Sra. Ministra, deixo então aqui estas questões e agradeço que este Parlamento seja esclarecido quanto às mesmas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.